Cuidado é o nome do episódio. É? Watch out. Estamos aqui para comentar o terceiro episódio da terceira temporada de The Handmaid's Tale. Já comentamos o primeiro e o segundo. Se você ainda não assistiu, vá assistir. Se inscreve no canal que vai ter vídeo até o 13º episódio de Handmaid's Tale e outras coisas também. Então vamos lá. You seem like you'd be good at influencing people. Watch out é o nome do episódio. Cuidado, em português, segundo a Bia. Um dos pontos altos desse episódio é uma reuniãozinha de machos alfa na casa do comandante Lawrence. O cara é tão importante, ele é tão sinistrão, que ele não vai às reuniões Ele nos não gosta, centros. né? As pessoas vão até a casa dele. E eu queria destacar também as falas do Lawrence, né? Em todos esses episódios, de dar umas tiradas, assim. Em todo momento que ele tá conversando com alguém, ele dá uma cutucada. Ele tem uma fala pronta pra cutucar os outros. E é curioso a gente dar risada de um personagem como ele, né? Que assim, ele causa momentos de riso mesmo. A gente, tipo, nossa, que tirada, né? E é um psicótico maluco, sei lá o que ele é. Antes dessa reunião, tem uma conversa muito estranha da June com o Fred. Tensa, né? Cheia de subtextos. Sim, e é uma coisa meio sedutora também, né? Como se eles relembrassem aqueles momentos deles no escritório. A ponto do próprio Lawrence falar assim, não acredito que o Fred caia nesses seus joguinhos, né? You working hard? Yes. Na reunião, o Lawrence humilha a June pedindo para ela fazer favores úteis, porque eles estão discutindo justamente sobre o papel da mulher, e a reunião de verdade acontece porque eles estão preocupados que a revolução está aumentando, ganhando corpo e fazendo mais vítimas e, enfim, né? Tem vidas que valem alguma coisa sendo perdidas. né? Exato. E, além de tudo, estão discutindo como que eles vão melhorar o sistema de Gilead também. E tá chegando um novo carregamento de pessoas, inclusive eles tratam assim mesmo, carregamento de mulheres, e o que eles vão fazer com esse carregamento, enfim. É muito desconfortável esse momento. O Lawrence humilha demais a June. E daquele jeito, né? Aquelas humilhações assim, poucas palavras, com poucas atitudes, mas é direto no ponto, né? É humilhante mesmo, né? E aí tem um momento sensacional que ele sabe que ela é editora de livros. Ele comenta sobre isso, ele fala, você era uma editora, né? E aí ele pede para ela ir até a estante e pegar um livro. As aias não podem ler. Inclusive, no mercado, vocês lembram que é tudo com foto, né? Tipo, carne de porco é um porquinho, carne de boi é um boizinho. E aí ele pede para ela pegar e já faz parte da humilhação também, né? Tipo, eu tô te fazendo ler sem que você sabe que é proibido. Você sabe que tem punição para mulheres que leem. Quando ele fala, pega o livro tal, que tá no canto tal, ali em cima. E aí ela vai se encaminhando e aí a gente tem contato com vários livros do Lawrence, que são livros de economia, de, enfim, sociologia, economia juntos, para arquitetar Gilead. E aí ela começa a entender um pouquinho mais quem é o Lawrence, porque a gente sabia que ele tinha participado da criação do sistema, era o inventor das colônias, mas não tinha ainda sentido esse peso. O cara é tipo intelectual. Para os olhos desatentos como os meus, eu não reparei que os livros todos que estavam na prateleirinha de baixo eram escritos pelo Lawrence. Joseph Lawrence. Aí você reparou e falou assim, você viu? Aí a gente voltou e eu reassisti. A gente ainda pausou para ver, né, os livros, os títulos dos livros que ele escreveu. E o livro que ela vai buscar é um livro do Darwin, que se chama A Descendência do Homem. Tem um outro título junto, assim, que eu me esqueci agora, em que o Darwin desmembra os conceitos de seleção natural e apresenta o conceito de seleção sexual. Esse conceito é fundamental nessa conversa, porque ele dá a base do que Gilead entende ser os papéis de gênero na sociedade, os papéis de sexo. Então, o homem e a mulher, o que eles vão desenvolver, para que eles vão servir, quem vai ser útil a quê. A teoria é extremamente complexa, obviamente, enfim. É o Charles Darwin, um dos cânones da história da biologia, do evolucionismo. A gente vai tratar desse assunto no podcast, no momento oportuno, porque requer aí muito mais pesquisa, muito mais estudo sobre isso. Prometemos um episódio muito legal no podcast. Mas
A grosso modo, o que a gente precisa entender na série é só isso. O cara, aquele momento ele é crucial porque, assim, até então a gente acha que Gilead era simplesmente uma teocracia, uma tecnocracia teocrática, baseada em preceitos bíblicos, cristãos. Porque Jesus falou. Isso. Parece aquela coisa meio assim, um monte de ignorante religioso fanático. Quando ele mostra aquele monte de livro, quando ele mostra o livro do Charles Darwin, que é um cara essencial da história da humanidade, livros que ele escreveu, aí fica claro que não. A gente tem um trabalho intelectual, nós temos pessoas muito sérias, com pesquisas sérias. Ok, tá completamente equivocado, mas há embasamentos científicos para aquilo. A gente não pode deixar de considerar que é o fato da ciência ser muito feita por homens, né? Na verdade, nem tanto é ser feita por homens, mas as mulheres são muito apagadas na ciência. Então, ver aquele bando de homem lá discutindo o papel da mulher e aí ver aquele monte de livro escrito por um homem nos relembra de fatos e de cientistas que podem ter tido visões muito mais diversas e ótimas e que foram ignoradas na história. Tem um livro muito interessante que me lembrou, essa história toda me lembrou, que é A Origem do Mundo, que é um quadrinho. Tem várias referências de visões que homens tiveram sobre mulheres e como os homens são, como muitos cientistas foram, qual que é a palavra? Burros. E como muitos cientistas foram obsessivos em decifrar as mulheres, cada um falando uma coisa, cada coisa absurda que a gente lê no ciência. Várias barbaridades. Assim. E é um livro que vale muito a pena ler pra gente ter uma visão da ciência também como um lugar de perpetuar poder, né? O próprio lançamento do A Descendência do Homem, do Charles Darwin, na época, 1875, se eu não me engano. Não, 71. 1871, gerou uma resposta de uma outra cientista que era darwinista, ela era discípulo dos ensinamentos do Darwin, que escreveu um livro falando assim, isso que você tá falando é a maior viagem, sobre a seleção sexual. A história dessa mulher não foi contada. Chama Antoinette Blackwell. Só para fechar isso sobre o Darwin, Joseph Lawrence em Gilead, Handmaid's Tale e Aya, enfim, bem a grosso modo, a seleção sexual do Darwin é aquela ideia de que a fêmea escolhe os machos através dos atributos que podem garantir herdeiros melhores e isso vai fazendo com que vá gerando herdeiros melhores e assim, né, a espécie vai sobrevivendo. A Antoinette já dá uma visão diferente, e aí eu tô indo para fora da série, que essas escolhas se dão por questões sociais. Então eles se juntam, os parceiros se juntam para, enfim, se defender de inimigos, para simplesmente cooperar para, né, melhorar de vida e não simplesmente para se reproduzir ou por essas questões, aparências físicas. E o grande tchan é que a Antoinette critica o Darwin porque ele considera o macho como a espécie normal. Isso ela deixa claro nos artigos dela, no livro dela. O homem é o normal. A mulher deriva disso, né? A fêmea deriva disso. E é justamente o que a gente vê no preceito gileadiano, né? No preceito religioso. A mulher vem dessa... Costela? No cristianismo vem da costela do Adão, que foi feita do barro. E aí isso justifica esses papéis de poder. Então o macho vai governar e vocês vão servir ao macho. A mulher como um espaço a ser preenchido ou um homem que falta um pedaço. Tem vários desdobramentos desse tipo de teoria, né? Isso bem a grosso modo, essa parte principalmente darwinista que eu tô falando aqui. Então, por favor... Me perdoe. A gente, como eu falei, a gente não vai aprofundar nisso aqui. No podcast a gente vai tratar esse assunto melhor. Nesse episódio a gente conhece também a mãe da Serena. E ela fala algo que se relaciona muito a isso, que tem muito a ver. Ela diz que a Serena não é nada sem o marido. Tipo, sua vida não tem significado. Então volta pro Fred. Tem uma sequência muito bizarra que é o momento de oração dos amigos da mãe da Serena, em que todas as pessoas já sabem do fato. A Serena não contou pra ninguém, mas a mãe já passou essa informação aí pra congregação, pra que todo mundo pudesse orar por ela e meu Deus, faça com que esse casamento volte a dar certo. É constrangedor, é triste, ela tá numa situação vulnerável em todos os sentidos. Tá com a vida
totalmente ao avesso, assim, do que ela esperava. E aí ter que sentar no meio de uma roda e ouvir barbaridades, porque o que eles falam é algo que eles tiram da Bíblia e que eu já fui em vários casamentos que eu já escutei, de que o homem é a cabeça e a mulher tem que servir e respeitar. É o lance da subjugação, né? Submissão, né? Isso. Mulher tem que ser submissa e o homem é o chefe da casa. É o que o Fred estava falando para a June no começo do episódio. Eu senti no olhar da Serena uma coisa meio... começando a apagar aquela faísca da fé, sabe? De acreditar nisso, vendo, ou pelo menos neste tipo de fé. De ver pra onde que isso foi. Assim, olha onde eu cheguei. Olha onde eu tô, aqui no meio desse círculo, essas pessoas passando na minha cabeça aqui. Que nem me conhecem, Exatamente. estão sabendo da minha vida, Então, uma coisa aqui, muito particular que eu não queria. E eu senti um pouco isso. E é invasivo, muito invasivo, né? Do jeito que é feito. Curiosamente, o episódio termina com ela entrando na água, né? O oposto do primeiro, né? Sim. 2 elementos da natureza. É outro elemento do renascimento, né? Sim. É outro É elemento. uma purificação que ela passa, né? E aí quando ela sai de lá, ela encontra o Fred tá esperando ela lá, ela passa simplesmente reto. passa por ele. E tem outra coisa, que a gente já até comentou sobre isso em outros vídeos, que é do Fred. Ele tava num encontro com uma mulher, não sei se era na Jezebel que ele tava, mas ele tava fazendo um discurso como se fosse pra Serena, como se estivesse ensaiando um discurso. E aí é aquilo, né? Você prega uma coisa, faz outra diferente, e é um discurso e uma ação muito comum de pessoas com muito poder, pessoas que cobram muito dos outros, um certo moralismo, são cheias de moralismo, e nem sei se elas mesmas acreditam naquilo ou se elas estão fugindo do moralismo que elas pregam e acreditam. Pra mim sempre vai ter essa dúvida se elas acreditam ou não. No finalzinho do episódio tem algo muito interessante que é um desencadeamento de algo que rolou no começo, quando o Lawrence leva a June para ver as pessoas que chegaram e ele fala, essas pessoas aqui todas estão à disposição para morrer. Elas vão ser mandadas para as colônias e tem 5 que a gente acha que pode... A gente vai tirar 5 daqui. Você vai escolher. É uma discussão que eles têm sobre culpa, sobre pessoas que são úteis para a sociedade, uma discussão muito acalorada que eles têm sobre isso, né? E ele tem uma consciência de que ele tem um papel importante naquela sociedade. Parece que ele não acha que o que ele está fazendo é ruim. Ele sabe que tem os pontos negativos, mas não é aquilo que a gente imaginava. Como se fosse necessário, né? E aí não é aquilo que a gente imaginava quando a gente viu o final da segunda temporada, de que ele tinha um peso na consciência. Não parece nesse episódio que ele tem peso na consciência. Ele inclusive leva ela lá pra falar pra ela escolher, pra dizer, olha, minha situação é difícil. É isso que eu passo todo dia. E aí ela diz, eu não vou botar isso na minha mão, não quero essa responsabilidade. Ele fala, então beleza, vai morrer todo mundo. Você pode salvar 5 ou salvar ninguém. Só que são as pessoas, vamos dar um exemplo político, assim, muita gente tem responsabilidade muito grande de fazer escolhas políticas, mas elas teriam outras alternativas, né? Assim, não é bem assim, eu estou nessa posição, eu não posso sair dela. Só um detalhe, eu achei esteticamente muito interessante, eu achei uma coisa até meio Black Mirror, assim, que tem aquele carro dele, né, que abre as portas igual o DeLorean pra cima, assim, tem uma iluminação meio sci-fi, meio futurística, assim. As pessoas estão quase imóveis atrás daquelas grades. Eu achei muito sinistro. Por fim, a June resolve escolher as 5. E ela escolhe estrategicamente algumas pessoas com alta capacidade de se juntar à revolução. Por exemplo, um especialista em TI, uma jornalista, uma ladra, uma mulher que manja de bomba. Então, química, né? Ela escolhe a dedo essas pessoas. Aí, de novo, a gente volta na complexidade do Lawrence. Porque é óbvio que ele sabia que essas pessoas estavam lá. Porque ele leu a ficha de todo mundo. Ele deixa isso muito claro pra ela. Ele fala, vamos escolher lá, eu vou te passar as fichas que eu tenho que analisar. E aí,
ela escolhe essas pessoas. Então, ele tem sei lá, eu tô muito esperançoso com esse personagem. Esse é um momento que a gente não consegue antecipar. Eu, por exemplo, não antecipei que a June iria escolher e que ela iria escolher esse perfil de pessoas. E isso eu acho um acerto super da hora da série, do roteiro. É isso, acabou os 3 primeiros episódios. Agora é esperar quarta-feira para chegar ao quarto. A gente já tem vídeo sobre o primeiro, o segundo, tá aqui. Clica nos cards aí, clica nos links aqui embaixo. Se inscreve no canal, vai ter muito conteúdo bacana. E se inscreve no nosso podcast também, Casa da Marta. Tá no Spotify, tá no nosso site, mexido.net. O que vocês acham que vai acontecer no quarto episódio? Alguma expectativa, alguma aposta? Deixa aqui nos comentários. A gente vai responder alguns comentários no podcast, vamos desenvolver algumas ideias e principalmente desse episódio, do terceiro, que a gente falou muito aí sobre darwinismo, evolução. Estamos esperando um comentário de vocês. Se alguém manjar de darwinismo, pode comentar aqui. A gente adora receber comentários assim. Com respeito, por favor. Não tinha gente. Então Acabou? Tá bom, acabou. Até o próximo episódio e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. E cuidado.